derrota do bolsonarismo. Flávio Dino supera a dura campanha contra ele, movida pela extrema-direita, e é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado aprova também o nome de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Foram vitórias importantes de Lula, numa semana em que a economia também deu bons sinais, nova queda dos juros e recorde histórico na Bolsa de Valores. Na Argentina, Javier Milei começa o governo nomeando a irmã para o ministério e anuncia um pacote econômico que pode gerar caos social. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bem, o grande fato político dessa semana que passou foi a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Finalmente, né? O cargo já estava vago após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O presidente Lula indicou o Dino e ele enfrentou uma dura oposição. Nunca houve uma campanha como essa contra a indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal. Ele precisou passar pela Comissão de Constituição e Justiça, como é normal, e depois pelo plenário do Senado. Mas houve campanhas na internet, mobilizações de rua que foram fracas, convocadas pelo bolsonarismo, discursos no Congresso, enfim, foi uma campanha duríssima e no dia mesmo da sabatina na comissão, os bolsonaristas mostraram as garras, né? Mostraram que tipo de argumentos que estavam usando. O Dino mostrou muita ponderação, conhecimento jurídico, isso ele tem, porque é um juiz, né? Antes de ser político, ele foi juiz, passou em concurso para juiz federal, depois foi secretário do Conselho Nacional de Justiça, enfim, tem uma carreira consolidada no mundo jurídico. Acontece que as posições dele, firmes contra o golpismo, contra o bolsonarismo, assustam o lado dos bolsonaristas. Foi uma vitória que não veio por larga margem. No plenário do Senado, ele precisava de 41 votos e acabou sendo aprovado por 47 e 31 contrários. Então, 47 votos a favor, 6 apenas acima do que era necessário. Não importa, ele é ministro do Supremo do mesmo jeito. Mostra que a direita está muito mobilizada e tem pelo menos 30 senadores dispostos a fazer um enfrentamento total contra o governo de Lula. A sabatina teve momentos marcantes. Por exemplo, o senador Sérgio Moro, ex-juiz, comandante da Lava Jato, suspeito, né, um juiz suspeito, ele foi flagrado nestas fotos aqui, entre sorrisos, com Flávio Dino. Isso subiu rapidamente nas redes sociais e aí o Moro foi considerado um traidor pelos bolsonaristas. A situação ficou ainda pior quando um fotógrafo conseguiu flagrar a tela do celular do Moro e um assessor, um amigo, dizia assim para ele: o pau tá comendo aqui nas redes, aqui fora, por causa dessas fotos, você sorrindo com o Dino. Olha, não declare voto favorável ao Dino. Deu a entender, portanto, que o Moro estava disposto a votar a favor do Flávio Dino, apesar de estar alinhado com a direita. E aí, a situação ficou ainda pior. Ele passou a ser considerado um grande traidor. Durante esta semana, só abrindo um parênteses, o Moro sofreu uma derrota grave. O Ministério Público no Paraná pediu a cassação do mandato dele de senador. Então ele está pendurado assim na corda bamba, pedindo socorro, inclusive ao Flávio Dino. Você que vai virar ministro do Supremo, me ajude aí. Então ele, uma hora está de um lado, outra hora está do outro, trai para um lado, trai para o outro, não tem consistência. Ficou muito ruim a situação do Sérgio Moro. Mas, fora isso, os enfrentamentos nas perguntas e respostas. Flávio Bolsonaro, filho de Jair, tentou lacrar para cima do Flávio Dino e recebeu a resposta. Vamos acompanhar um trecho. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Sim. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras,
É claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. A senadora Damares, uma bolsonarista radical, foi outra que mostrou bem qual era o clima ali entre a extrema-direita. Ela disse, durante essa batina, eu tenho muito medo, porque o senhor é comunista. O Flávio Dino tem uma formação de esquerda, foi filiado ao PCdoB, depois ao PSB, mas a Damares usa esse fantasma do comunismo, parece aquela época, né, comunista que come criancinha. E houve também um embate entre os dois. Vamos ver como é que o Dino respondeu também à senadora Damares. A nossa Constituição é uma, e eu sempre agi de acordo com ela, sempre. Tanto que eu tenho 34 anos de serviço público sem uma única condenação judicial. Porque eu sempre agi de acordo com a Constituição e as leis, e a Constituição é essa aqui, não é outra, só tem uma. Então não há razão para ter nenhum tipo de receio. Bom, no fim, superados estes ataques, ele passou ali pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pelo plenário, e a gente agora pode fazer a contabilidade política. Esta foi uma vitória, principalmente, do presidente Lula. As pessoas dizem, mas passou por uma margem pequena. Ora, mas essa é a realidade. O eleitor escolheu colocar lá no Senado Federal uma quantidade expressiva de bolsonaristas, de extremistas de direita. O Lula teve que negociar muito com o centro, ou com a direita não bolsonarista, para conseguir aprovar o que interessa ao governo neste primeiro ano. O Lula centrou este ano em duas coisas. Negocia-se o que for necessário, mas ele não abriu mão de duas coisas. Isolar o bolsonarismo. E isso se faz principalmente no Supremo Tribunal Federal. Então era decisivo, fundamental, aprovar dois nomes para o Supremo, o Zanin, primeiro, e agora o Dino, que tivessem capacidade de fazer esse enfrentamento e a defesa da democracia. Vitória, portanto, um nome com tanta consistência como o Flávio Dino ocupar uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal. E outro ponto que o Lula não abriu mão, a batalha para equilibrar a economia. Todo o resto ele negociou porque está em minoria na Câmara e no Senado. Então ele tem que fazer uma espécie de aliança informal com o Judiciário, com o Supremo, e negociar na Câmara e no Senado para ver o que é possível aprovar. A economia vai andando razoavelmente bem. Esta semana a gente teve alguns números. O PIB crescendo a 3%, isso já vinha de dias anteriores, mas houve nova redução de juros, queda de 0,5 ponto percentual, o que ajuda a destravar a economia. E a Bolsa de Valores, recorde histórico, nunca chegou a um patamar tão alto. Entrou nas manchetes. E vocês lembram o que diziam na época da campanha? O Brasil vai virar uma Venezuela, a economia vai quebrar com o PT. Parece que o Lula sabe administrar a economia e o Haddad está trabalhando bastante para isso. Lula termina 2023 e começa 2024 com mais força, apesar de um Congresso francamente hostil, onde há dificuldades. E aí, num dia tem a aprovação do Dino, e no dia seguinte vem uma notícia ruim para o governo. A Câmara e o Senado derrubaram vários vetos presidenciais, ou seja, o Lula tinha usado o que a Constituição permite, vetou algumas decisões do Congresso em relação a terras indígenas, o chamado marco temporal. O Lula tinha vetado, porque o Congresso queria aprovar uma regra dizendo assim, só pode ser terra indígena aquela terra que já estivesse ocupada por nações indígenas quando a Constituição foi aprovada em 88. Só que tem terras de onde as nações indígenas foram expulsas muito antes. Então o Lula tinha vetado, o Congresso foi lá e derrubou o veto. Então é favorável ao agronegócio, aos grileiros, à ocupação de terra. E também o Congresso derrubou vários vetos de Lula, que tinha acabado com aquela farra
da isenção fiscal para setores empresariais. O Congresso, onde os empresários mandam dinheiro, derrubou os vetos de Lula. Então isso mostra dificuldades para lidar com a Câmara e o Senado, onde a maioria é de direita. Um dos setores beneficiados por essas isenções é a comunicação, então jornais e televisões fizeram campanha e eles dizem, tanto, precisa ter responsabilidade fiscal. Na hora que o governo vai lá e tira a isenção, porque precisa arrecadar mais imposto, eles fazem uma campanha danada para ter boquinha, para ter privilégio. É o que aconteceu. Então nós temos, de qualquer maneira, um balanço favorável. O Lula começou o ano com muita dificuldade, uma tentativa de golpe de Estado, termina aprovando Dino para o Supremo Tribunal Federal, com a economia arrumada, mas ainda com algumas dificuldades para lidar com o Congresso Nacional. Vai ser a realidade até o fim do mandato, mas o presidente Lula e o governo dele entram em 2024 mais fortes do que entraram em 2023. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o novo presidente da Argentina, Javier Milei, que tomou posse já contrariando todo o discurso de campanha. Vocês se lembram que ele fez um discurso assim, eu sou antissistema, eu sou contra a casta política. E ele começou o governo como? Nomeando 4 ministros do partido do Macri. O Macri é aquele ex-presidente, superliberal, empresário da direita. O Milei nomeou 4, que são políticos, portanto são da casta que ele prometeu combater, só que são da casta da direita. E ele nomeou também, e aí é bastante complicado, a irmã para ser a principal ministra, secretaria de governo do Milei. Para isso ele teve até que mudar uma lei, porque na Argentina é proibido o nepotismo, nomear parente. Ele mudou a lei por decreto para poder nomear a irmã. Então, essa ideia de combater os privilégios, combater as castas, já ruiu na primeira semana. Fora isso, ele anunciou um super pacote econômico, acabando com os subsídios para transporte e energia. Ou seja, vai subir o ônibus, vai subir a conta de luz dos argentinos, e a grande maioria não tem condição de pagar. Ele também fez um ajuste cambial brutal. O peso foi desvalorizado em 100%. As pessoas, com isso, vão ter mais dificuldade de comprar comida, literalmente. Então é um ajuste econômico que coloca a população mais pobre em risco. E aí, para completar, ele anunciou um pacote de segurança pública que proíbe manifestações que parem as ruas da Argentina, o que é uma tradição na Argentina, os chamados piqueteiros, protestos sociais. Não pode. Ele disse que se tiver isso, vai botar as Forças Armadas nas ruas. E aí, outro ponto importante da campanha dele, ele se apresentava como um grande libertário. Que liberdade é essa? Que não inclui a liberdade de manifestação e de protesto. E, ao dizer que pode botar as Forças Armadas para combater quem proteste, o Milei está admitindo que o pacote econômico que ele apresenta deve gerar caos social, pobreza, miséria. Então a Argentina entra num processo bastante complicado que pode degenerar para um caos social, para enfrentamentos. Por isso, Javier Milei, já no começo de mandato, vai para a panela de pressão e a Argentina toda também. Estado de atenção aqui no país vizinho ao nosso. Nosso cafezinho esta semana vai para um personagem que normalmente a gente vê nas ruas, ao lado do povo mais pobre, mas desta vez esteve no Palácio, em Brasília, o padre Júlio Lancelotti. Ele participou de uma cerimônia em que o presidente Lula assinou uma lei que leva o nome do Padre Júlio, Lei Padre Júlio, para vetar qualquer ação hostil ao povo de rua, porque vocês sabem, nos últimos anos, em várias cidades brasileiras, passaram a instalar pedregulho, objetos pontiagudos debaixo das pontes, para que as pessoas que não têm onde morar não possam nem se abrigar da chuva ou do frio debaixo de uma ponte ou debaixo de uma marquise. Então é a Lei Padre Júlio que veta a arquitetura hostil
nas cidades brasileiras. Foi uma cerimônia em que o padre não foi sozinho, ele levou muitos e muitos moradores de rua com ele e alguns se emocionaram. A gente tem as imagens porque diziam pela primeira vez, eu estou chegando perto de um presidente, pela primeira vez estou entrando num palácio, estou sendo tratado como gente, que é como deve ser. Então, nosso cafezinho para o Padre Júlio, no momento em que tantos e tantas usam o cristianismo, a religião, como um instrumento político de ódio, o Padre Júlio usa a religião e o cristianismo num outro caminho e recebe a homenagem. A lei que leva o nome dele, um cafezinho para o Padre Júlio Lancelotti.